aqui fazer um pequeno relato o que a gente chega nas comunidades. Normalmente o trabalho com a economia solidária, ele é feito na UENF e em alguns pontos próximos à universidade. Nós não temos saído para lugares distantes. Mas eu recebi a visita de Luiz, da Cleide e da Cleide, dizendo que gostariam de discutir comigo pelo menos a ocupação de alguns espaços comunitários e ver o que eu poderia fazer. Eu já tinha sido parceira dessa comunidade na época dos telecentros. E eu disse assim, olha Luiz, a gente tem curso de formação, a gente tem um ateliê que ensina um monte de coisa, costura, ensina bordado, ensina um monte de coisa, mas por uma rede de economia solidária que é formada. Portanto, então, nós não oferecemos cursos assim, nesse sentido, à distância, certo? Mas eu vou lá conversar com a sua comunidade e nós vamos propor de transformar Vila Nova num território de economia solidária. Isso se a comunidade quiser. Então eu vou lá, vou explicar o que é essa economia solidária, vou apresentar a incubadora e aí a gente vai ver quais são as possibilidades, certo? Prometi para ele que viria também alguma coisa com o Marcelo Saldanha, que é do Instituto Bem-Estar Brasil, que ele lida muito com a questão de redes comunitárias. De repente, a questão do telecentro não é o mais importante. Eu já tinha falado para o Luiz que hoje o que nós temos que levar é acesso de comunicação à internet para as pessoas. As pessoas têm que ter acesso à informação e à comunicação a partir de uma unidade domiciliar, do telefone. E aí, para minha surpresa, quando eu entrei aqui, eu fiquei sem internet, sem telefone. Já estão incomunicados na comunidade de vocês. Porque aqui, o sinal que a gente tem aqui de telefone, por exemplo, é da TIM, que tem uma torre aqui. Pois aí a Vivo aqui já... Na verdade, com a Vivo nós já estamos mortos aqui, né? Totalmente isolado. Então, eu acho que pensar no desenvolvimento do território é pensar em alguns processos tecnológicos que eles são importantes, que já estão sendo usufruídos por milhões de pessoas. Quando as pessoas não estão usando esses avanços tecnológicos, a gente tem que repensar, inclusive, o que propor na comunidade. Então, eu tenho essa questão das redes comunitárias. O Marcelo até viria hoje para a gente começar a discutir as redes comunitárias, que isso é uma grande possibilidade. Mas uma grande possibilidade mesmo, que aí você vai lá para a gente se encontrar com ele lá. Como é tudo ainda, não dá para dizer exatamente o que o Instituto estaria propondo, se vocês topam, então é melhor eu não falar. Daí o que eu optei? Eu vou falar da possibilidade de construir, junto com a incubadora, esse território organizado para a economia solidária. Eu vou apresentar rapidamente o membro da nossa equipe, ele é assessor na área de agroecologia, ele vai me ajudar também. Eu e ele vão ficar dando umas faladas aqui, certo? Aí também, tanto o Luiz como o Laís, eles podem participar a hora que vocês acharem interessante, tá bom? Então vamos lá, Estênio. Não, deixa eu só falar. A Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares é um programa de extensão. A universidade, ela tem o chamado tripé, que é pesquisa, ensino, que é a graduação, engenharia civil, para formar pedagoga, é ensino. Apesar de nós não ter lá, nós temos pedagogia, eu ia dizer serviço social, não temos não. Pedagogia a gente tem curso de biologia, então isso é ensino. A parte de pesquisa é quando você pesquisa algo inovador. Nós temos pesquisa do milho, nós temos pesquisa de sementes, nós temos pesquisa de tecidos celulares, nós temos um monte de pesquisa na área de resistência de materiais. Tem vários grupos de pesquisa dentro da universidade.
Tem gente que pesquisa abelha, então essa é a pesquisa. E a extensão? A extensão seria o outro tripé. A extensão é aquela que tenta, nem sempre a gente consegue, né? Tenta tirar o conhecimento que está dentro da universidade e tenta fazer essa ponte com a comunidade. Então, cada pesquisador, cada proposta da política pública da universidade, ela pensa na extensão de que forma ela vai se aproximar da comunidade. Ela tem a liberdade para pesquisar, ela tem sua organização própria, mas a extensão é essa negociação. Quem veio para a comunidade, o que aquela comunidade acha importante, em que momentos vão estar ali. Então, nós temos vários projetos de extensão. Eu não sei agora, nesse momento, qual é o número de projetos de extensão, mas eu acredito que já deve ter mais de 140 projetos de extensão. E alguns programas de extensão. A ITEP é o único programa institucional que faz é o segundo. O primeiro é a Universidade Aberta e o segundo é a incubadora, que é um programa. Esse programa, ele se compõe de projetos. Então, ele não tem um único projeto. Ele tem, dentro do programa, ele tem mais de um projeto. Já teve muito mais projetos, mas hoje nós estamos, assim, mais ou menos, trabalhando em cima de uma disponibilidade financeira dentro do orçamento público do governo do Estado. Então, o que é uma incubadora? É um local especialmente criado para abrigar empresas ou projetos, no nosso caso, ou microempreendedorismo, ou redes de economia solidária. Então, no Brasil todo, a incubadora é aquela que cuida. Enquanto que a incubadora médica cuida bebês recém-nascidos, as incubadoras universitárias, cada um cuida aquilo do qual se propôs. No caso da ITEP, é uma incubadora para incubar empreendimentos populares que não tem muito o perfil desse modelo capitalista de empresa, sabe? Estimula, agiliza e favorece a transferência de resultados de pesquisa para atividades produtivas na sociedade, que é esse o objetivo nosso aqui. Apoio técnico e gerencial. Evidentemente que a gente, ao mesmo tempo que pode estar incubando esses empreendimentos populares, a gente também faz algumas assessorias técnicas, quando pode, assessora e apoia movimentos. No caso, nós apoiamos o Fórum de Economia Solidária. Já fizemos, e agora estamos voltando de novo para a questão das mulheres, assim, muito timidamente, a partir de uma possibilidade de compor o Conselho Municipal da Mulher. E aí, como o fórum foi contemplado, a gente acaba fazendo assessoria de alguma forma para outros tipos de organização. Vamos lá. Na verdade, a ITEP foi criada em 2009. Ela começou o seu trabalho realmente em 2007, mas o decreto que cria ela mesmo foi de 2009, com o objetivo de compartilhar conhecimento e transferir tecnologia desenvolvida na universidade para a população e seus empreendimentos populares. Mais ou menos nessa pegada aí. Vamos lá. Aí o fórum, agora saímos da incubadora e vamos entrar no fórum, certo? O fórum ele foi criado em 2010 através de um projeto de extensão da UENF. Hoje o fórum envolve 400 trabalhadores, é um dos mais bem estruturados da região. Então, o primeiro projeto que a incubadora tem hoje como prioridade é o Fórum de Economia Solidária, certo? Quando às vezes a gente fala popularmente em economia solidária, nem todas as pessoas já ouviram falar. Não sei se vocês já tiveram acesso já ouviram falar sobre economia solidária. Mas ela está mais presente do que a gente imagina, porque a própria associação aqui é uma forma de se associar dessa forma, na economia solidária. Porque ela surge com a necessidade de trabalhadores com crise, quando tem crise no mercado financeiro, as pessoas têm desemprego, essas coisas, surge a necessidade de trabalhadores sem emprego
mais como uma planificada, se organizarem e conseguirem outras formas de trabalhar, né? Dessa forma. Então, associações, cooperativas estão incluídas dentro do modelo de economia solidária. Aí a gente, nós não vamos trabalhar esses modelos, acho que nessa apresentação, né? Não, é só para. Porque eu vou falar para vocês depois, mas reservadamente, porque eu trouxe o papel para dizer o que é economia solidária. Eu estou mais olhando aqui os projetos. Então, um dos projetos é o fórum. Então, a incubadora, ela assiste, ela dá assessoria técnica, ela dá suporte para que esse fórum, que está desde 2010, ele possa se encontrar durante todo mês, uma vez no mês. Lembra que eu convidei vocês para ir no fórum? Por quê? Porque lá vocês vão ver que nós temos uma quantidade de trabalhadores que lutam por leis, que lutam por crédito solidário, que lutam por espaços de comercialização, que lutam por qualificação dos seus produtos, que lutam para organizar de forma mais substancial, inclusive a logística, como tirar os produtos da agricultura familiar e levar para a cidade, como melhorar os seus processos produtivos. Então é lá no fórum que os trabalhadores dizem o que eles gostariam que a política pública fizesse. Então a UENF não diz isso. A UENF assessora para que esses trabalhadores, mais de 400 trabalhadores, digam para o município que política pública eles querem para desenvolver os seus pequenos empreendimentos. Entendeu? Então o convite que eu tinha feito para os dois era nesse sentido. Comece a conhecer aquilo que é de mais precioso, porque para vocês começarem esse processo, vocês vão viver também, uma vez por mês, via esse fórum. Por quê? Ele que dá legitimidade a toda a discussão de economia solidária que se faz nessa cidade. Então, a economia solidária é feita pelos seus próprios trabalhadores e é eles que vão conduzindo e negociando o processo com o poder público. Mas se o poder público não quiser negociar, vocês continuam se negociando entre vocês. Vocês vão criando, vão se associando, vão se organizando e vão com certeza buscando as oportunidades de ganhar a vida. Porque economia solidária é trabalho e é renda, certo? Como que ela é feita, aí nós podemos discutir de mil formas. Okay? Então, nessas conquistas da ITEP junto com a economia solidária, nós já aprovamos, por exemplo, a lei orgânica. Na lei orgânica, no artigo 170 e 171, virou política pública do Estado. A economia solidária agora é um dever do município realizar. As plenárias mensais, espaços, nós temos vários espaços de comercialização. Agora o município começou a aparecer com novas oportunidades, por exemplo, a cidade da criança, já para o artesanato, para as doceiras. Tem aí outras oportunidades, por exemplo, na Salvador, nas festas municipais. E a UENF tem um projeto que ela comercializa em várias universidades. Tem projeto de agroecologia, tem projeto de artesanato, tem projeto de doce, uma série de coisas assim, certo? Não. Aqui pode ir. Aí tem algumas imagens para vocês poderem entender. Então a gente discute com os trabalhadores, assessora os trabalhadores, certo? Dentro dos nossos projetos, e isso se reflete em quê? Em organização, no primeiro slide vocês estão vendo ali o secretário de Desenvolvimento Econômico discutindo com os trabalhadores de economia solidária. Do lado ali nós temos uma feira de agroecologia na Praça São Salvador, que é no Festival de Economia Solidária. Deste lado de cá qual é o local aqui? Eu acho. É tudo festival, é assim? Não, do lado de cá não é, não. Do lado de cá é na universidade. Vamos lá. Passa aí para mim. Passa um pouquinho. Avança um pouquinho, quero uma outra imagem. Deixa eu ver. Isso. Vai lá.
organizando e qualificando alguns grupos. Por exemplo, o grupo de agroecologia, o grupo de artesanato, passa aí, os grupos de alimentação, corte e costura e os eventos maiores. Volta aqui para mim. Muito bem. O que então a gente trabalha, que poderia estar trabalhando com vocês? A organização, a qualificação desses grupos e montando as redes de agroecologia, as redes de artesanato, as redes de alimentação, para ligar ao movimento de economia solidária, certo? E aos espaços de comercialização. É fazer um território bastante pujante, um território bastante intenso, certo? Nesse papelzinho aqui, que a gente trabalha muito sobre a questão da economia solidária, e é bom que vocês vão levar para casa, para vocês entenderem, então, que essa economia solidária ela tem várias dimensões. Nós falamos aqui, durante todo o tempo, na dimensão política. Não trabalhamos, nesse momento ainda, a possibilidade da questão econômica. Como você sabe, tem embutido aí essa questão também. A dimensão política, qual seria? O que é essa... Quando a gente fala de dimensão política, ela vem justamente naquilo que a Associação de Moradores faz, por exemplo. Qual é o papel da Associação de Moradores? Ela tem um papel político. Então, a organização do fórum, quando vocês se organizam nos territórios, vocês têm, a primeira coisa que vocês ganham é uma dimensão política dessa organização. Mas vocês, se fosse só para ter organização, a dimensão política, vocês não precisariam, porque vocês têm associação. Vocês têm, de repente, uma liderança que faz esse papel. Vocês não precisariam se organizar pró-economia solidária somente se a única dimensão que vocês fossem trabalhar fosse do campo político. Vocês podiam usar vereadores e devem continuar usando vereadores, o próprio prefeito e assim sucessivamente. Mas essa pequena dimensão, que ela se torna muito grande da economia solidária, é porque ela é feita pelos próprios trabalhadores e não por escolhidos. Vocês foram votados, vocês foram escolhidos, certo? Porque ninguém irá se voluntariar, no primeiro momento, somente para vir trabalhar a dimensão política. Na economia solidária, a possibilidade de vocês terem necessariamente que, como trabalhadores, fazer isso, é 100% assegurada. E aí não é de quem escolhi, é o próprio trabalhador que tem que fazer isso. A dimensão política já começa aí, quando ele mesmo vem e começa a discutir os próprios problemas da sua participação no campo da economia solidária. Engraçado, quando começa a ver assim, o que os trabalhadores lá da economia solidária percebem imediatamente. Mas nós não temos aonde ir falar com ninguém, nós não sabemos onde é que está a economia solidária do município. Ou senão, quando eles descobrem onde é que está, eles dizem, aquela secretaria não sabe, não tem nada para nos dar. Por quê? Porque quem vai buscar não é o presidente, ele não é o intermediador, como o presidente da Associação de Moradores, é ele que tem que fazer como trabalhador, é ele que tem que discutir essa questão diretamente no município. A dimensão econômica, já diz, economia solidária, ninguém vai organizar nenhum tipo de trabalho voltado para um projeto econômico que não tenha um viés econômico fortíssimo, certo? E aí a gente pode se perguntar algumas coisas bem interessantes, bem importantes. Primeiro, todo mundo tem vaga de emprego hoje na cidade? Mas, tá, não tem, já sabemos. Mas será que tem gente que, de repente,
gostaria de trabalhar e não se importa se é na condição de empregado de alguém, mas se tivesse espaço para botar seu trabalho? Você é artesã, não é? Você poderia estar... Você sabe costurar? Não. Mais ou menos. Você sabe pintar, né? Eu te mostrei aquelas fotos. Você sabe fazer, trabalhar com sustentabilidade. Rosa, sabonete, exato. coisas assim. Agora vamos imaginar que tivesse um lugar que você pudesse produzir e substituir um monte de produtos que chegam de fora do país, muitas vezes com o seu trabalho. Você podia optar por isso, né? E trabalhar em função de melhorar a sua produção. A dimensão política da economia solidária, junto com essa dimensão econômica, começa a botar um produto e um trabalhador num espaço de desenvolvimento, que é o chamado desenvolvimento local, que é o desenvolvimento dos territórios. A partir do momento que eu vejo você trabalhar fora, o que você sabe fazer de melhor? Você entendeu? Essa aqui, eu sou excelente costureira. Você trabalha fora? Eu sou professora, mas eu sou costureira também. Só que eu não costuro mais, mas eu sei fazer. Mas já ganhou dinheiro com costura? Já, Ganhou dinheiro com costura. Ela eu com sempre artesanato. tive muito fazer uma fábrica de costura, mas nunca tive essa oportunidade que hoje vocês estão dando. Começa a discutir para vocês verem o papel que Mas eu vocês têm. ainda posso, entendeu? Porque eu já estou quase Você- aposentando. O que você, além do seu trabalho, que está aposentado, Luiz? Você trabalhou, né? Sou militar aposentado. Você não tem um terreninho? Você não produz além do que você ganha, você não produz nada atualmente? Eu até, depois que me aposentei, comecei trabalhando, montei uma lojinha lá em Conselheiro, vendendo algumas coisinhas, instalando, né? Material eletrônico. Então você, no seu campo, é o campo da economia capitalista. Ele é capitalista ali. Vocês são a economia solidária. O senhor, posso perguntar o que o senhor faz? Eu sou aposentado. E aí só está curtindo a vida em rede ou está fazendo outra coisa legal? Não, eu até trabalhei depois de aposentado, eu continuei trabalhando com batom direto há 35 anos. Aham. Aí eu continuei trabalhando, mas em 2017 eu passei mal. Eu tive a beira da morte. Não era para você. Era para você descansar mais um pouco. Aí eu acredito que foi um show de orelha que eu levei. Eu aposentei e fiquei trabalhando, mas trabalhei mais um ano, aposentado. O patrão queria que eu continuasse e tal, e eu parece que tinha saúde de ficar de braço cruzado aqui, olhando para aqui, fazer o quê? Também acho. Aí Você tem que fazer alguma coisa. continuei trabalhando. Só que aí eu passei mal em 2017, em outubro de 2017, fui para o HGG, fiquei lá um dia, conversei, lá teve alguém me visitando, eu não sei, nunca comecei, tomar algo passei. Tudo bem de vizinhança, fiquei lá do dia 2 de novembro até o dia 21 de novembro, no CDI. Aí melhorei, vim embora, eu botei o medo de trazer para cá, fui para aí recuperei e fiz o tratamento, só terminei, estou assim, acompanhando a criação médica, ganhei de fazer o exame, só que aí eu parei. Na realidade ele era agricultor, né? Agricultor, parei. E hoje, por exemplo, se tivesse, até aqui tem um terreno ali, embaixo da minha casa ali, um terreno baldio largado ali. Esses dias eu conversei com Uma orgânica, você já viu? um proprietário que eu tenho na minha casa, eu tenho uma hortinha, tem um pé de couve, tem umas coisinhas no quintal. Aí eu conversei com o proprietário, essa me dá aquele terreno lá, que eu vou cuidar, para não tá cheio de mato, cheio de tudo, não posso bravo de seu Ademado. No caso, vou plantar para nós uns pés de quiabo, uns pés de empim, a gente tem alguma coisa. Direito tem que Eu prefiro vender. E aí. Mas você entendeu onde é que está a economia solidária? Quando você pega esse terreno, ou quando você pega qualquer pedacinho de chão, e você começa uma produção, e você pode ter um produto, principalmente um produto orgânico, saudável, você bota à disposição da sua comunidade. Olá, tudo bem?
Vende, certo? Eu vou perguntar para o moço ali, você faz o quê? Eu? Você trabalha onde? Seu pastor? Eu não. Pastor tem muito trabalho para cuidar dessas almas. Trabalho na padaria do meu concunhado. E é uma padaria registrada ou uma padaria artesanal, caseira? Não, é registrada mesmo. É, mas se você é o padeiro, você pode fazer isso na sua casa a partir de algumas regras básicas de alimentação, e você pode entregar bolos na rede de economia solidária de Vila Nova. Uhum. Você pode vender o pãozinho lá, mas pode reservar e fazer todos os pães, bolos, gelés, seja lá o que for que vocês possam fazer, para a gente ter uma economia pujante aqui, tudo ela de forma livre de veneno e com a participação direta de todas. Bom, geralmente como é mesmo o nomezinho dela? Conceição. Tá, tudo bem, minha Conceição? Prazer, Nilza da UENF. A gente está discutindo aqui sobre a questão da economia solidária. Posso perguntar o que você sabe fazer de muito bem? Se ela estiver terminando, chegar lá na Estou fazendo muita frente, coisa agora, chama o pessoal que está aqui no... mas sabe, alguma coisa sabe, né? Tá. Um bolo bem gostoso, uns docinhos. Foi costureira? A senhora foi... Geralmente bordadeira. Você viu? Vocês começaram a ver como é que nasce o dinheiro da economia solidária? O dinheiro e o trabalho e a renda nascem da economia solidária a partir disso que vocês falaram aqui. Eu, quando era jovem, muito cheio, fazia coaches, lives, eu estudei com dinheiro de artesanato. Eu conheço muitas mães que formaram médicos, dentistas, advogados, professores costurando. Era particular. Eu estudei. Aqui tem muita gente na área da agropecuária mesmo, né? Que cria o gado, faz o leite, o queijo, faz o leite, faz o queijo. Tem um rapaz aqui, eu nem conheço, não sei se ele está fazendo. Ele faz o queijo já com a goiabada. Você tem que declinar a dele. Você imagina isso na feira agroecológica lá? Vocês imaginam como é que funciona? Se um produto da rede de Vila Nova, um produto dessa natureza, Luiz? Ele era todo aqui. Certo? A gente organizar isso aqui, por exemplo, todos os sábados, isso aqui virar as redes de economia solidária vem aqui para esse espaço poder acolher e mais, assim que vocês tiverem toda a produção já organizada, a gente poder sair de forma coletiva e solidária para ir para as feiras de campos. Você entendeu? Cria um dinamismo econômico e aí entra o fortalecimento da cultura. Quando vocês fazem isso, nós criamos uma dimensão cultural. A dimensão cultural de conhecer, de conviver, que é importante você conviver, estar nos locais, mas também você começa a ver a arte de cada um. A arte de vocês é cultura. A arte de fazer é cultura. E nós vamos aproximar também todos os artistas da economia solidária. E nós vamos trocar, nós vamos acabar equalizando um pouquinho o interior quando a gente for para a cidade equalizando com o interior e o interior equalizando com a cidade nesse aspecto mais cultural de viver, de relações, de entender as coisas. Então nós pegaríamos os três aspectos. O aspecto político, porque quem defende o próprio trabalho é o trabalhador. A questão econômica, porque é ele que gerencia a sua própria produção e vende. E no campo da cultura, você, a partir dessa convivência, a partir dos resultados, um ponto novo, uma arte nova de estar ali à disposição, já é uma forma de você começar a trabalhar essa questão cultural. Certo? Então, quando a gente diz que a economia solidária ela tem três dimensões, a política, a econômica e a cultural, e é exatamente as três dimensões que organizam as sociedades. Certo? Então,
Isso, na verdade, está explícito aqui. A questão, na verdade são 4 dimensões, né? São 4, social, ecológica, que eu esqueci ali. Nós temos também essa questão ecológica que eu acho importantíssima. Como é que se protege o planeta ecologicamente? Primeiro, evitando o máximo de veneno, porque isso todo mundo sabe. Segundo, não botando esgoto lá na cachoeira. Não só açude, aqui acabou. Por causa desse negócio de esgoto, acabou. Açude comer água o ano inteiro, acabou. Isso podia ser um atrativo cultural até para vender o artesanato local. Mas outra coisa importante aí sobre a questão ecológica, preservação do planeta. Quando se tira em quantidade exorbitante, você fere o ambiente. A produção agroecológica, ela não produz no sistema da cana-de-açúcar, por exemplo, que fere. Porque a cana-de-açúcar, para ela ter um valor agregado, ela precisa de grandes espaços de produção, controle de pragas e água em abundância. Ela fere praticamente de cara a questão ecológica, ambiental. Então, a agroecologia ou as atividades da economia solidária, por ser feito numa dimensão menor, roncar não pode. Viu? Porque ele tá fora, deu tempo de roncar, né? Olha só. Então, quando vocês fazem nessa dimensão, vocês estão protegendo o ambiente. Por isso, a atividade da economia solidária, ela é ecológica, entendeu? Aqui também, nesse folhetinho, vocês vão ver algumas coisas importantes. Como que ela se caracteriza? Por exemplo, enquanto você, como costureira, está fazendo sozinha, você é uma empreendedora. Enquanto você está fazendo sozinha, você é uma artesã. Enquanto você está fazendo sozinha, você é uma confeiteira, doceira, entendeu? Você é uma produtora de alimentos. Ela é uma bordadeira separada. Você é um empreendedor da agroecologia e assim sucessivamente. Aonde que a economia solidária ela cria a sua mágica? É quando vocês passam a trabalhar em função. Você continua fazendo suas coisas, mas você vem para dentro de uma rede e discute outras coisas de forma coletiva. Que o seu interesse vai ser atendido junto com o interesse dela no mesmo instante e ela no mesmo instante. E aí, quando você se reúne em redes, quando você se reúne em organizações econômicas que têm uma autogestão. O que é autogestão? Quem define as coisas da economia, no processo econômico de vocês, é vocês mesmos. Discute. Na rede, por exemplo, é feito através de um regimento interno, que a gente vai ver ali, e nos pequenos grupos, se vocês 3 formarem um empreendimento, o empreendimento Economia Solidária começa a se formar a partir de 3 pessoas. Vocês vão dar nome no empreendimento, vocês podem ter logomarca, vocês podem ter telefone, vocês podem ter tudo, porque a lei do município já reconhece vocês como empreendimento Economia Solidária hoje. Vocês não precisam ter CNPJ, vocês não precisam ter nada. Vocês precisam ser reconhecidos. Quem que reconhece vocês? O Fórum de Economia Solidária. Vocês assinam uma carta de adesão no fórum e imediatamente vocês passam a organizar os próprios empreendimentos. Quem diz que vocês são da economia solidária é o fórum. Está na lei, está na lei orgânica do município e está na lei 8.717/2016 de Campos Goytacazes. O trabalhador ele é reconhecido por um instrumento. As cooperativas são reconhecidas pela OSC, né, que é o do cooperativismo. Então, nós somos reconhecidos pela inscrição ou no Fórum Estadual, no Fórum Municipal, ou no Fórum Estadual, ou no Fórum Nacional, que é o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Certo? E o governo ainda tem um cadastro da economia solidária que recebe o nome dos empreendimentos. Então, aqui vocês, do nada, amanhã, se vocês se fizerem uma reunião hoje, amanhã você já pode estar comercializando aqui
Com uma carta de adesão, você já pode vir para cá amanhã. É. Porque vocês não precisam, primeiro porque a economia solidária passa a representar a força de cada trabalhador e aquilo que ele produz. No caso, meu marido tem uma coisa dele lá, tem depositado em inglês. Mas aí não pode botar para vender lá fora porque não tem a... Tem, isso tem um acompanhamento, mas na economia solidária nós podemos, se for aqui, se for pelo processo dentro da rede, certo? Que daí nós teríamos que criar uma rede diferenciada.